Análise de dados. Análise de dados é um processo em que existe uma entrada e uma saída. É um processo de transformação. Transformação de quê? De uma entrada, que são os dados brutos, ou seja, são dados coletados de uma fonte. Esses dados, muitas vezes, estão num formato disperso. Podem ser planilhas isoladas, logs de sistemas, arquivos não estruturados e outros tipos de dados sem nenhum tratamento, ou com algum tratamento que precisa de uma transformação em que haja uma melhoria desses dados. E aí vem o processo de análise de dados. Esse processo de análise de dados, ele tem o objetivo de organizar, de limpar e realizar propriamente dita análise desses dados. O que se busca quando temos dados brutos? Se busca uma tendência para identificar algum tipo de comportamento, uma referência em relação aos padrões, ao próprio comportamento, discrepâncias que possam estar ocorrendo naqueles dados em relação a uma grandeza. Busca-se também rapidez nas informações que forem analisadas e também um resultado visualmente intuitivo. Bem, aí como saída deste processo de análise de dados, nós temos tomada de decisão, identificação de riscos, identificação de preferências, identificação de tendências, ou seja, são insights para tomada de decisão, identificação de riscos, preferências e tendências. São percepções que podem ser descobertas através da análise desses dados. Observar que existem técnicas para análise de dados. Uma primeira técnica é a estatística, que é a coleta, análise e interpretação dos dados através de quadros, gráficos, indicadores. A mineração de dados, como o próprio nome diz, minerar dados, ou seja, descobrir padrões e relacionamentos ocultos que até o momento não foram descobertos daqueles dados que estão sendo analisados. A outra técnica para análise de dados é a análise preditiva. Como o próprio nome já diz, é a busca por padrões que podem prever o futuro. E também nós temos aqui como outra técnica é o machine learning, que é o treinamento das máquinas para análise de dados sem que haja uma programação específica. Ou seja, as máquinas, os mecanismos vão sendo melhorados para que os dados sejam cada vez mais bem analisados. É bom lembrar o seguinte, que devemos explorar aquela área do conhecimento que a gente chama de Big Data, ou seja, são todas as informações que uma empresa coleta para que seja realizado o processo de análise de dados. Essa Big Data é um conjunto de dados muito grande, e esse conjunto de dados muito grande, de forma bruta, ele se comporta de uma maneira que frequentemente ocorrem mudanças no que diz respeito a algumas grandezas. E o volume, velocidade, variedade, veracidade dos dados, valor dos dados. Esse, inclusive, seriam 5 Vs da Big Data. Para fazer a análise de dados, a gente pode usar alguns softwares. Pode começar pelo Excel, pelo aplicativo Excel, ou então também, de uma forma mais sofisticada, pode se usar automatizando através do BI. A análise de dados também, a gente usa a expressão Analytics como a área de conhecimento que trata da análise dos dados.